Olá, pessoas! Olha, estamos aqui, eu estou bem séria de óculos, porque hoje o assunto é sério, né, meu amigo Paulo Júnior? Nossa senhora, seríssimo, eu vim pra cá com o motorista dialogando sobre o assunto de hoje. Sobre o assunto. E ele curiosíssimo sobre as questões que envolviam esse debate. Você perguntou o nome do motorista do aplicativo que ele trouxe? Não, nos envolvemos na conversa, no diálogo. Eu não sei o nome dele, ele não sabe o meu. Você, motorista de aplicativo que trouxe Paulo para essa gravação de hoje, fique atento, porque esse episódio é importante para você. Sim. Não só para você, mas para outras pessoas também. Inclusive para a Voz do Além. Está conosco? Olá, pessoas. Estou aqui, sim. Então ele se assustou, não foi o olá. Se assustou, foi. O olá veio impactante. Impactante. Pronto. Eu sou Érica Souza, você está no Papo Fubá e estamos aqui com a doutora Jaqueline. É Jaqueline o quê? Lopes ou Macedo? Jaqueline Lopes de Macedo. Ah, ela é chique, ela tem 2 sobrenomes. É coisa de realeza, né? Eu amei essa impostação da voz dela, pareceu radialista. Né? Arrasa. Não foi uma coisa assim, eu me senti no rádio. Antes de fazer medicina, eu fiz prova para jornalismo. É sério? Mulher, por que abandonaste o jornalismo? Já começou a entrevista. Por que abandonaste o jornalismo? Amigo, porque ela é uma mulher inteligente. Ela não... a gente dá conselho. Nossa, eu tenho um trauma muito grande, porque teve uma menina que veio me visitar para me entregar uns presentes e ela disse, eu fui para publicidade graças a uma palestra que você deu. Nunca mais eu dou palestra em ensino médio, porque eu tô estragando a vida das pessoas, mandando a pessoa ir para comunicação, publicidade e marketing. Gente, não vão para essas áreas. Escutem os pais de vocês. Não escutem esse povo que vai dar palestra na escola. Esse negócio de fazer o que ama, né? Esse negócio de fazer o que ama, vão ganhar dinheiros. Mas já que ela tem uma sorte, porque ela foi para uma área que ela gosta. Foi. Deve gostar, porque é muito curioso, então ela tem que gostar. Né? É. Gosto. Gosta? Gosto bastante. Não me vejo fazendo outra coisa. Muito menos jornalismo. E ela tá certo, mulher. Magoou, vai sentir Pra nós heróis da causa. Né? Heróis da comunicação. Vamos ficar toda aqui, a minha admiração. Já que entrou na faculdade de medicina, já sabendo o que queria da vida... Em termos de especialidade? Sim. Não. Porque, assim, explica primeiro pra galera que não entende como é a jornada do medicina. Porque ele tem que entrar na faculdade, estudar sei quantos mil anos, depois ela escolhe uma coisa, aí depois dessa coisa que ela escolhe, que ela estuda mais uns anos, que já estuda num hospital, ela vai pra segmentação, não é isso? Ela vai afunilando pra especialidade da especialidade. Você sabia que era assim, amigo? Sabia. É muito triste. Mas é muita coisa. Não quero não. São muitos anos. Inicialmente a gente faz a graduação mesmo, né? O curso de medicina, que são 6 anos. Uhum. E aí depois a gente faz provas, né, de residência médica, que são as especializações. E aí existem subgrupos que são pré-requisitos para outras subespecialidades. Uhum. Existe a especialidade que você faz clínica médica, cirurgia geral, né? E a partir dessas especialidades iniciais, você faz outras, como endocrinologia, cardiologia, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica. E aí a gente vai fazendo essas seleções, essas provas e se subespecializando. Se a pessoa só terminar a faculdade de medicina, ela pode fazer alguma coisa da vida? Ela é médica. Ela pode clinicar. Geral, né? Que chama de clínico geral, é isso? Ou não? Mas existe a especialidade de clínica médica, que traz um aprofundamento muito maior em relação às patologias clínicas, digamos assim. Um monte de pergunta para os adolescentes, que a gente já fez um episódio aqui dizendo não deixa a faculdade estragar a sua vida. Agora a gente vai... Vocês que querem emaranhar para esse ramo. O médico, assim como o advogado que tem que fazer exame da ordem, vocês também têm registro de classe. Aí vocês fazem um exame também, assim, uma prova depois para dizer assim, sou médico de carteirinha? Não existe uma prova como existe para o direito, por exemplo, não. Existe um registro no conselho. Você passando por todas essas etapas, você consegue se registrar no conselho com as suas certificações. Mas uma prova para te certificar não é necessário mais. Vamos chegar logo, vamos introduzir ao foco da curiosidade do motorista de aplicativo que trouxe Paulo. Qual é a especialidade da doutora Jaqueline, Paulo? Doutora Jaqueline é coloproctologista. Amei falar esse nome. Eu queria muito que a produção, quando saísse esse episódio, colocasse por escrito assim na tela. Coloproctologista. Porque assim, eu pedi para Paulo, meu amigo, que assim, a gente, quando a gente quer palavras difíceis, a gente pede a Paulo para ele falar.
que ele falasse, porque com minha dicção de centavos, Ô, amiga. eu ia gaguejar bastante. Vamos. Mas, doutora Jaque, o que é um coloproctologista? Qual é essa especialidade? A especialidade é, como você disse, de coloproctologia. Para ser um coloproctologista, inicialmente a gente tem que fazer a faculdade de medicina, né, que são 6 anos. Depois a gente faz cirurgia geral, são 2 ou 3 anos atualmente. E depois a gente faz mais 2 anos de coloproctologia. E o que é a coloproctologia? É um cirurgião especialista em doenças do intestino, do reto e do ânus. Adoro essa definição. Ela é tão sintética, objetiva. Sintética e tão elegante. Elegante O demais. nome assusta, mas a especialidade é super simples, né? Mas A explicação Então, é simples. é simples nem tanto. É simples nem tanto. Nem tanto. Tudo é simples até que se complexifique. E a gente consegue complexibilizar bem facinho, aqui, Tudo. bem ligeiro. É um ramo que eu não conheço outros coloproctologistas. Consegui. Aí. Palmas, produção, bote palmas. Palmas, produção, palmas, produção. Eu não conheço outros Mas profissionais. temos, da área. nós temos. Antes da gente estratificar um pouco mais a tua área, o que te levou a se especializar nessa área? Porque, como a Erika falou, assim, não é tão comum, digamos assim. O que me atrai na coloproctologia é o fato de eu ter uma rotina muito dinâmica. O que eu sempre gostei foi de cirurgia. Uhum. E ao ponto que eu conheci a cirurgia geral, eu passei a gostar mais das cirurgias abdominais. E o que me levou para a coloproctologia e não para outras áreas que tratam patologias abdominais cirúrgicas foi o fato da gente ter uma rotina muito dinâmica, porque dentro dessa especialidade eu consigo fazer a parte de diagnóstico e prevenção com exames, né, que é a colonoscopia, que é a manometria. Eu consigo fazer a parte de consultório clínico mesmo, que é a constipação, é a diarreia, a investigação da diarreia. São as doenças sexualmente transmissíveis com apresentação orificial, anal, o acompanhamento, o rastreio do câncer de intestino. Consigo fazer cirurgias pequenas, que são a doença hemorroidária, a fístula, a fissura anal, e consigo fazer cirurgias maiores, né, cirurgias grandes, que são as que tratam o intestino em si, como a que trata o câncer de intestino, a doença diverticular, que aí eu consigo abordar uma outra área que eu sou muito apaixonada, que é a cirurgia minimamente invasiva, que inclui a laparoscopia e a robótica. Dos robozinhos. A gente vai já conversar sobre os robozinhos. Que faz assim... Você viu essa semana? Um videozinho assim, ela fica lá mexendo nas coisas assim, eu digo, aí eu fico pensando, como deve ser legal. Aí eu me lembro que ela mexe nas tripas da pessoa. Eu digo, Não quero. Não é legal. Exatamente. É pra quem é do ramo mesmo. O que ela queria falar? Tipo, puxou o microfone, eu pensei que Vinha um questionamento pra aí. Um questionamento sobre tripa. Jaque, tem a questão de que algumas... Eu quero saber sobre prevenção, entendeu? No teu ramo. Porque muitas vezes as pessoas só procuram tratamento de doenças intestinais quando já apresentam algum sintoma, dor, sangramento, alguma coisa assim. Quais são as formas de prevenção, né, dessas doenças intestinais? E depois a gente já pode emendar falando sobre o tabu de doenças que resultam no ânus. Entendeu? Ficou bonito, amigo. Ficou prático. Eu não sei se ficou bonito, mas ficou prático. Pronto. Essa parte de prevenção é uma área que eu gosto muito, que eu sempre gostei na medicina, né? E o que me inquieta é justamente a falta de informação. Por exemplo, vocês que são da área jornalística, que têm acesso à informação, vocês, até a nossa conversa, dominavam um pouco sobre o assunto, sobre a coloproctologia, né? E hoje a gente tem como segunda maior incidência de câncer no Brasil é o câncer de intestino. E é o único que a gente consegue prevenir. O câncer de mama você consegue diagnosticar precoce. O câncer de próstata você consegue diagnosticar precoce. Mas prevenir, um exame que previna essas doenças não tem. E o câncer de intestino a gente consegue prevenir que ele aconteça. E aí é onde entra a parte que eu acho mais fascinante da especialidade. É você poder fornecer um exame para um paciente, faz isso, que se a gente encontrar isso, a gente vai tirar e vai evitar que daqui a 10 anos você tenha câncer. Isso é fantástico. É ótimo. Que exame é Entendeu? esse? É a colonoscopia.
Já ouviu falar em endoscopia? Sim. Colonoscopia. Pronto. Esse é um exame preventivo? É um exame preventivo. Pronto, pois eu achava que já era quando se tinha... Alguma questão assim buscada, né? Ele tem a função de prevenção, de diagnóstico e de tratamento. E a gente, com esse exame, a gente consegue fazer as 3 coisas. Tu poderia, só atrapalhando, mas nem tanto, detalhar um pouquinho como se dá o processo do exame de colonoscopia? Porque acho assim, antes da gente entrar em outros tabus, o próprio exame de colonoscopia é um tabu considerável. Assim, eu tenho contato com diversas pessoas que têm extrema dificuldade em passar por esse tipo de exame, assim, de parentes a amigos. Infelizmente, é muito. O que é a colonoscopia? A colonoscopia é um exame endoscópico, né? A gente vai introduzir uma câmera via anal e vai avaliar o intestino por dentro, né? A gente vai avaliar o intestino por dentro e o paciente fica sob sedação. Então, o paciente não vê nada durante o exame, né? E o chato não é a realização do exame em si, é o preparo, né? Muita gente reclama do exame pelo preparo que você tem que fazer para poder realizar o exame. Que a gente tem que fornecer um laxante forte para promover uma diarreia no paciente e a gente conseguir limpar esse intestino. Que também não adianta a gente fazer um exame endoscópico e chegar lá o intestino está sujo. E aí ele pode esconder, mascarar alguma lesão. Essa é a parte do exame em si, né? Você introduz essa câmera via anal, o paciente sedado, não dói, tá? E observa o intestino por dentro. Engraçado de ser o chato, vamos dizer assim, ser o laxante é a diarreia, porque isso aí é uma coisa que todo mundo já passou por isso todo. Quando eu tinha transtorno alimentar, eu achava era bom. Hoje não, eu entendo que era errado. O povo do tabu mesmo tá em introduzir alguma coisa ali. Mas o paciente tá dormindo. O cara vai estar dormindo, não vai ver nada, não vai sentir nada. Mas eu acho que tem mais a ver com a cultura, sabia? Do que se é colocado. Eu acho que fere alguns egos, principalmente da heteronormatividade, e infelizmente tem muito disso. Isso tem aspectos. Uma vez eu me lembro de uma amiga minha médica também falando que muitas freiras demoravam a fazer diagnósticos de prevenção de mama e também problemas de útero por não procurar um gineco, por não procurar isso. E por aquela história de achar que não vai precisar, né? Porque as pessoas acham que problemas no útero é só para quem tem vida sexual. Tem isso. E muita gente só trata alguma coisa do intestino ou em doenças que resultem no ânus se tiver, assim, incomodando muito. Um sintoma evidente, impossível de não... Assim, impossível de você esquecer. Não, já é algo tão evidente que não tem como não procurar um médico. Quando as pessoas falam da cirurgia, que é bem comum, hemorroidas. Hemorroidas. As pessoas falam com um sofrimento muito grande. A pior experiência que já vi, ninguém nunca me contou. Eu vejo o pessoal colocar silicone, fazer lipo, uma coisa que eu vejo que é uma coisa de sofrimento. A pessoa vai por escolha. Mas quando as pessoas falam da história da cirurgia de hemorroidas, Ave Maria, foi o pior coisa da minha vida, o pós-operatório foi muito difícil, não sei o quê. E pior, muita gente fica protelando a busca de cuidados médicos quando tem sintomas evidentes, com medo de ter que se submeter a exames, ter que se submeter a cirurgia, por ser colocado no imaginário popular, que é uma coisa muito ruim. E também esse tabu. E eu vejo de muitas pessoas, principalmente para um grupo, uma certa faixa de idade, de conversar sobre isso, de falar, de procurar ajuda médica sobre isso, principalmente dos homens. Tu acha que a gente vive um momento assim de romantizar alguns procedimentos, principalmente os estéticos, que as pessoas não têm noção do impacto que aquilo é, ao mesmo tempo que a gente complica e cria tabus em outros que seriam mais importantes, né? Eu vejo dessa forma. Porque as pessoas tratam com naturalidade e cirurgias plásticas, né? Que as pessoas escolhem fazer aquilo. E cirurgias que são necessárias, que colocam em risco a vida da pessoa, né? Que são colocadas como na redoma do intocável. Do intocável. Assim. E aí eu retomo pelo exame, né, da colonoscopia, que é um exame invasivo, mas com
uma baixíssima incidência de complicações e ainda existe esse tabu, né, para fazer. E hoje o indicado é acima de 45 anos. Pela Sociedade Americana, aqui no Brasil ainda está preconizado acima de 50 anos, mas todo mundo fazer colonoscopia. E aí é um exame que, se você faz e ele dá normal, você não precisa repetir anualmente como as outras prevenções. Você pode repetir ele em torno de 5 a 10 anos. Um bom prazo. Não precisa. Então, e sem contar que o câncer de intestino, que é o que a gente está prevenindo, é uma doença tão mórbida, né, que o tratamento é uma cirurgia grande e que implica riscos grandes. E aí você tem a possibilidade com o exame que dura, sei lá, meia hora, sedado, e você, por um tabu, por um preconceito, você não ir atrás, não se submeter, isso realmente inquieta, né? É assustador. Já que teu target, teu público, tem maioria homem, maioria mulheres, tem uma faixa de idade. Aí eu vou fazer outras perguntas também, que é das cores que me assustam. Mas depende, porque é uma área muito vasta. Parece que não, mas é uma área muito vasta. Então, por exemplo, o câncer de intestino ele é mais comum em pacientes idosos, né? Já a doença hemorroidária, ela acaba sendo um pouquinho mais comum nas mulheres. Por quê? Pela questão... a mulher ela é mais constipada... Ela tem, por toda uma questão hormonal e até por uma questão de tabu também, porque a mulher, ela cresce... O homem não, o homem sente vontade de ir ao banheiro, o homem vai ao banheiro onde ele estiver. Solta um vou cagar e tá nem aí pra nada. A mulher não, a mulher desde criança tem aquela limitação de só vou em casa. Então, tem uma história de constipação mais frequente e a doença hemorroidária tá associada a um esforço evacuatório maior, além de um fator genético, sim. Mas, por exemplo, a doença hemorroidária acaba sendo mais comum em mulheres por conta desses fatores, entre outros. Tem as doenças sexualmente transmissíveis que ainda é mais comum em homossexuais, né? Então, dependendo da doença em si, o público muda, a faixa etária, o sexo muda. Agora vamos falar falando em prevenção da vida, do dia a dia, porque eu sei que tem. Uma rotina saudável. Uma rotina de prevenções. Uma rotina de prevenções. Que eu já tinha escutado isso antes, né? Quando procurei ajuda por doenças... como é que chama? Hemorroidárias. Hemorroida, pronto. Mas assim, tem muito a ver com a alimentação e com a rotina. E as pessoas falam, por exemplo, minha nutricionista maravilhosa, que você tem que educar o seu corpo, inclusive, para educar para evacuação, para ir no banheiro, essas coisas todas. Isso é uma verdade e é uma prática acessível às pessoas? A rotina... Sim, a rotina alimentar. A construção da rotina, né? Hoje a gente tem uma dificuldade maior. A vida está muito corrida, né? Para todo mundo. Mas o hábito intestinal, você educar o seu intestino, ele faz toda a diferença, né? Mas é realmente possível? É possível. Como tudo na vida, você adestra seu cachorro, você pode adestrar seu intestino. Porque eu acho muito chique aquelas pessoas que dizem, eu acordo de manhã, não sei o quê, vou tomar meu... Evacuo, eu digo, todos os dias no mesmo horário. Eu acho incrível. Eu acho chique, porque quando isso acontece é uma vitória. Eu chego gritando, Mas quais seriam as práticas ou orientações que tu daria para que a gente consiga construir essa rotina, né? Educar o seu intestino. Nessa hora, caro telespec, você pega papel e caneta. Papel e caneta, anote. Anote. Isolda mandou, anote. Assim, a saúde intestinal, ela repercute em tudo. Em tudo. Sim, na pele, no cabelo. Em tudo. No humor. Tanto no teu bem-estar, no teu humor, no dia a dia, que se tu tá constipado, tá 5 dias sem evacuar, você não vai estar bem-humorado. Por isso que vem a expressão enfesado. Então, assim, a saúde intestinal como um todo, ela vai te trazer uma qualidade de vida de uma forma geral, ela vai prevenir, ela é diretamente relacionada com a prevenção das doenças intestinais. A doença hemorroidária, a fístula, né? A constipação, fístula. A fístula é outra coisa muito comum que a gente não comenta. Fístula significa uma comunicação de um lugar com outro lugar que não deveria existir.
É uma Não, mulher, pronto não, porque agora Pronto, minha não. cabeça... Pronto, não. A primeira Desenvolva. etapa da Pronto resposta. não. Você vai Desenvolve. ser objeto, você vai ser didática, porque nós somos Não. leigos, curiosos e Ela, paranoicos. ela disse pronto e eu fiquei. Calma, a primeira etapa da resposta. Então, assim, o que é fístula? É uma comunicação de um local que não deveria existir com outro local. Qual é o certo a É tipo assim, acontecer? é como se o nosso microfone aqui estivesse saindo lá no fone de Dona Graça na casa dela. Exatamente. Por enquanto foi isso que eu entendi. Eu preciso de mais detalhes. Aplicação Quando a numa gente frase fala agora. de fístula na coloproctologia, e a mais comum, que é a fístula anorretal, é quando a gente tem um orifíciozinho que comunica, que faz um pertuito do reto ou ali do finalzinho do ânus para a borda anal. Então, em vez de sair só secreção pelo ânus, pode sair secreção, inclusive fezes, secreção purulenta, porque aí eu estou contaminando uma área. Não dá, né? Dá uma angústia. Me dá um papel. Pega Eu aí, desenho pra você. tem aí de papel. Mas é mais ou menos isso. É tipo abrir uma feridinha, vou falar assim, ali dentro do ânus. E essa feridinha, ela abre fora. Ali, 1 centímetro ali da borda anal. E ela faz um caminho. E é comum. Acontece com muita frequência. Quais seriam as principais causas pra isso? O estranho é ser comum. Eu tenho, então, aí eu fiquei, é comum isso é depois eu lhe causado pelo conto quê? quanto ele é comum. Se é tão comum, quais as principais causas? A principal causa dessa fístula anorretal é uma obstrução numa glândula que a gente tem. A gente chama o nome técnico criptoglandular, a principal origem. É uma glândula que produz secreção ali na borda anal, ali pertinho do ânus. E aí, quando ela obstrui, ela começa a acumular secreção ali entre a musculatura, vamos dizer assim. Entendeu? Em vez de ela produzir secreção para fora, ela começa a produzir para dentro. E como é que a gente observa? A Vai pessoa começar, o paciente vai começar a se queixar de dor, porque forma um abscesso. É uma área infectada que está acumulando uma secreção numa área que não era para acumular. Essa dor é causada, digamos, no cotidiano da pessoa? Digamos, você tá... Paulo tá se consultando. Não, porque eu fiquei em dúvida. Essa dor, ela vai ser gerada, por exemplo, no seu dia a dia? Ah, ou ela vai sentei, senti a dor. ou ela vai em ser momentos gerada, por exemplo, no específicos. momento de evacuar. Quando você vai evacuar, você vai sentir esse incômodo. No caso da fístula, não. Ela dói porque é um abscesso, é uma coleção de secreção purulenta de pus que começa a distender ali a musculatura, a baular, É uma ficar dor. avermelhado e dá uma dor forte mesmo. E aí eu tenho certeza que você vai me procurar, mas não vai ser você. Não. Você, telespec. Você vai Você, procurar motorista um do Uber. coloproctologista. No final desse podcast, daremos o endereço da doutora Jaqueline. Se tem uma queixa que o paciente vai descobrir na hora o que é coloproctologia, é a dor anal. Ele vai botar no Google e vai saber qual é a especialidade que vai tratar a dor anal. Pesquisando. Nesse E momento. vai na mesma hora. O ânus é uma região Só não muito pesquise no inervada. Google Imagens. Não, jamais. Vão pesquisar. Vão pesquisar. O ânus é uma região muito inervada. Ali, o finalzinho. Então, qualquer alteração, ferida, essa coleção, abscesso, a hemorroida externa, que é ali fora, tudo isso dói bastante. Então, causa muita dor no paciente. Jaqueline falou que a procura para fazer o exame é a partir dos 40, recomendada aos 45 anos. Mas que outras aparições no seu corpo levaria você a procurar a especialidade antes? Pronto. Qualquer queixa intestinal, distensão abdominal, diarreia que está ali persistindo, que você não associa só a algo que você comeu e teve aquela intoxicaçãozinha alimentar, não é aquela diarreia que está durando mais tempo, a dor abdominal, dor anal, sangramento nas fezes. Não, eu fico abismada, a pessoa tá sangrando nas fezes. Meu filho, pelo amor de Deus, tá errado. Aí tem gente que fica eu devo ter evacuado e machucou e aí tá sangrando. Ou então todo mundo hoje tem um tabu. A única coisa que você conhece da especialidade é hemorroida. Então, sangrou, deve ser da hemorroida. Tá doendo, deve ser da hemorroida. Então, assim, às vezes a paciente sempre associa um sangramento ou uma dor anal à doença que é mais comum, que é a hemorroida. E aí vai protelando, e dor e sangramento anal nem sempre são hemorroida. Pode estar escondendo algo bem mais sério. Exatamente. Não tem nem como ser.
Que diabo, os amores tá muito errado, amigo. Tá muito errado. Jacqueline, me veio uma dúvida aqui na nossa conversa, falando de todo esse, enfim, esse contexto todo. A gente tá muito acostumado a ouvir, e eu mesmo falo isso com muita frequência, dizer que assim, o meu estômago é muito sensível, Essa sensibilidade estomacal, ou seja, do nada algo lhe cair muito mal, é comum? Digamos, é algo tranquilo ou pode gerar preocupação? Tem que ser investigado. O normal é você evacuar com as fezes bem formadas e sem dor. Então, se você está tendo dejeções, né, evacuações amolecidas, diarreicas, associadas à dor, a muitos gases, então a gente tem que investigar. Será que não é uma intolerância alimentar, uma intolerância à lactose, uma alergia à lactose? Ou será que é alguma outra coisa? Então, isso realmente tem que ser conversado e esmiuçado em consultório para a gente poder investigar da melhor forma. Será que é o momento de fazer uma colonoscopia? Será que é o momento de fazer só os exames para descartar as alergias, as intolerâncias? Então, não é... A sensibilidade é uma queixa mascarada de algo que não está correto, que não está normal. Já que falando sobre fezes, né? Observem o seu corpo. Uma vez, quando eu tive sérios problemas, ele fala, você tem que observar, né? Aí tem isso, né? Do cocô ser saudável. Existe um cocô bonito? Eu tô falando sério. Só fazer um parênteses que, assim, menina Beatriz deveria estar aqui agora, nesse momento, para poder fazer a voz de vovó Juju, irmão do Jorel. Irmão do Jorel dizendo, faz cocô bonito. Pronto, existe o cocô bonito. Existe, deve ser a meta diária de todo mundo. Você pode descrever para quem está nos ouvindo no Spotify voltando do trabalho, porque geralmente as pessoas escutam a gente voltando do trabalho. Eu sou no ônibus, naquele via metro, com seu bom fone de ouvido. Menino, que imagem interessante. Mas eu recebo muito relato disso das pessoas escutando, então... Doutora Jacqueline, qual a aparência do cocô bonito? Saudável. Vamos falar do cocô que não é saudável? Vamos. Que é super comum. Os pacientes, por exemplo, constipados, a gente tem muito aquelas fezes insíbilos, que são as bolinhas. Sim, de cabrinha. A bolinha de cabrinha não é bonito. Não é bonito. Né? As fezes muito amolecidas, diarreicas, aquosas, não é bonito. Fezes com sangramento, pretas, enegrecidas. A gente tem que investigar um sangramento mais alto. Então, as fezes, elas realmente têm que ser amarronzadas, elas têm que ter um formato que a gente chama de tubuliforme, né? Que ela se forma à medida que ela está passando ali no... tubuliforme. Ela se forma num tubo, que é o reto. Então, entendi. Ela tem tem que ser macia, não pode ser ressecada. Né? Então... Gente, quando ela fala macia, não precisa você tocar. Não. Porque você já tocou nesse toque. Você já conseguiu entender se está amolecida demais ou dura demais. Exatamente. E as pessoas... tem até essa brincadeira que Paulo falou, né? Toma café para fazer cocô bonito. Houve uma fase da minha vida que eu tinha um problema alimentar, né? Um erro, e eu tomava laxante para baixar a barriga. Tomava laxante de forma... Desregrada, descontrolada. Tem várias, e tem outras práticas que eu soube que não são saudáveis, né, para o intestino, nessa história de você forçar, né? Aí a gente já aprendeu que a gente tem que educar com uma alimentação bonitinha, né? E o que é que, assim, não faça isso que você vai lascar seu intestino? O uso de laxantes, vou puxar o link. O uso de laxantes diário, ele é... A maioria dos laxantes que são utilizados sem orientação médica, eles são irritativos. E eles geram dependência. Então, o paciente que é constipado e que usa o laxante como meio de corrigir isso, sem um acompanhamento médico ou nutricional adequado, ele acaba piorando a constipação, porque ele causa dependência e irritação no intestino. Eu acho que o que a gente tem que focar é justamente nos hábitos que a gente tem que ter para evitar a constipação, que é realmente uma alimentação
equilibrada, rica em fibras, né, frutas, beber bastante água. A gente encontra esse erro no consultório demais, né? Ah, doutora, eu me alimento bem. Ah, é? E bebe quanto de água? Camila, beba água agora. Para o que você estiver fazendo é para beber água. Então, às vezes, só corrigindo a ingesta de água, a gente consegue regularizar o intestino da maioria das pessoas. O que é ideal? Porque eu vejo muita gente dizendo, tantos litros, tantos litros. Não, se você mora no Nordeste, você tem que tomar mais água. Se você mora no Juazeiro do Norte, a água... É pra tomar 2, é pra tomar 2,5, é pra tomar 3. Me diga aí. A média são 30 ml por quilo. Que no paciente Meu ali... Deus, eu tenho que fazer conta. Não. Por isso que por isso que eu não vou lhe dar conta. Por isso que todo mundo ali bate aquele número de 2 litros, né? Óbvio que se você faz atividade física, você tem que beber mais para aquele momento, né? Para aquela perca. Mas é geralmente aquela média de 2 litros, né? Porque a gente considerar, a conta não é grande, a gente considerar a maioria das pessoas tem em torno de 60 quilos, dá 1.800 ml. Entendi. Entendeu? Entendi. Então a gente acaba então, se você batendo... é maior, Jimmy tem que beber mais água. Então a gente acaba naquela média de 2 litros para tirar a conta e facilitar o entendimento. Entendi. Mas a média é de 2 a 3 litros de água por dia. Então, menos que 2 já pode complicar aí e deixar você E assim, outra coisa que você tem que observar é que se você tem uma alimentação equilibrada, que se você come muita fibra na sua dieta, no seu dia a dia, você tem que beber mais água. Entendi. Porque o uso da fibra sem a água, ela pode fazer o efeito contrário, ela pode constipar. Aí lasca. Exatamente. Então, a disciplina. É uma rotina são mesmo. Várias assim. coisas que a gente tem que E por isso que ajustar. a gente fala tanto que é preciso ter o acompanhamento, né? Saulo, você que faz as coisas erradas. Eu adorei que esse podcast é pra gente puxar a orelha do povo. Que fica assim, que bonitinho, tu vai comer isso aí agora. E o que foi que o nutricionista disse? Não, eu não fui ao nutricionista. Não fui ao nutricionista. Então, essas coisas. Então, assim, é importante desenvolver hábitos saudáveis, mas a gente também não pode ficar pegando receita de internet, seguindo o que a sua influenciadora fitness disse, porque não pode, gente. Você precisa de acompanhamento profissional para tudo. E, assim, um erro muito grande na vida das pessoas é achar um sintoma e procurar no Google. Sim. Achar um sintoma e procurar no Google. Eu já fiz isso. Doutor Google. Eu sempre, assim, acho que esse papel fundamental, que isso aqui é utilidade pública. Qual, assim, na tua área em específico, qual o perigo, assim, detalhe pra gente, por favor, qual o perigo desse tipo de atitude? Porque, assim, é daquelas coisas que mais me choca profundamente. Você tem uma febre, bota lá no Google, você tem de uma simples febre, eu tô com câncer. Assim, tá lá, você entra em desespero em 2 segundos e não procura um médico. Fica lá, assim, eu já tive brigas de discutir mesmo com amigas minhas, de tipo, ela olhar pra mim e dizer, amiga, eu tô sentindo tal coisa. Eu disse, amiga, vamos marcar um médico? Ela disse, não, mas eu pesquisei, é isso. Eu disse, amiga, pelo amor de Deus, assim, em que mundo tu vive, assim? Vai de 8 a 80 em questão de segundos. Muito rápido. E aí eu puxo o link, por exemplo, o que você perguntou, o que seria mais grave. Por exemplo, todo mundo hoje, 80% das pessoas que tem algum sangramento anal acha que é hemorroida. E a gente já pegou vários casos de paciente que quando a gente vai investigar, não é hemorroida, é um câncer. Entendeu? Que pode se manifestar com sangramento também. Então, acaba protelando muito a busca por um diagnóstico assertivo, especializado, e quando chega pra gente, chega no estágio avançado. Que o câncer de intestino, ele hoje tem uma porcentagem de cura muito grande quando a gente diagnostica no tempo adequado e trata. E aí, o que eu acho pior é você, sangramento, é hemorroida. Ou então, outra coisa, voltando, em relação a essas dietas, né? Essa semana mesmo a gente acompanhou o caso de um paciente que teve uma perda de peso muito rápida, e aí ele com 38 anos estava com o que a gente chama de prolapso retal. Traduzindo, é quando o reto, ele sai a partir da borda do ânus, ele se projeta, ele sai. Como dizia a mamãe, a tripa saiu. A tripa sai. Minha nossa senhora. Num paciente de 38 anos,
Que o comum é a gente encontrar em pacientes mais idosos, Mas né? saiu por... Sai. Ele vai Ele evacuar, o intestino sai. Ele faz um esforço, ele vai fazer uma musculação, o intestino sai. Entendeu? Num paciente de 38 anos, com a perda de peso muito rápida. É. Eu tô em choque também. A tripa soltou. Eu tô rindo de nervoso. Rindo nervoso. Mas, Aí eu sou uma pessoa curiosa, porque eu sempre quero saber o que gera esse tipo de situação. a do prolapso? Isso. A fragilidade da musculatura pélvica. Os músculos ali da pelve, né, ali do quadril, do ânus, eles sustentam nossos órgãos. Não é à toa que a gente é muito bem planejado. Então, aquela musculatura, ela sustenta nosso intestino, nossos órgãos, nosso útero abdominal. Peso. Como ele perdeu muito peso muito rápido, ele perdeu massa magra muito rápido. Então, ele só não perdeu massa magra em braço ou perna. Perdeu também na pelve. Minha nossa senhora. E aí ele perde a sustentação. A necessidade. Se você quer entrar, a necessidade, se você quer entrar em um processo de cuidado, de emagrecimento, de procurar realmente especialistas. Nós somos muito imediatistas. Eu quero emagrecer bem devagarzinho agora, sem pressa, né? Daqui pros 40, eu chegando no meu peso tá ótimo. Mas é porque o que eu achei, eu mesmo fiquei refletindo essa semana. Poxa, quanta coisa a gente faz que a gente não pensa que aquilo pode gerar uma complicação. Sim. Não é? Era eu, quando eu tomava laxante pra baixar o bucho. Era uma loucura, e era natural. Ixi, minha barriga tá inchada, eu vou tomar um laxante. Era isso. Procurar melhorar a alimentação, fazer uma coisa. Não, já que é bom nada. Porque ia demorar. E o laxante secava a barriga na mesma hora. É daí que... Não façam isso, crianças. Isso me gerou vários problemas. Jaque, o intestino. O intestino. A tripa lá, que fica cheia de coisas. Tem uma história a história da mamãe. Eu acredito em tudo que a mamãe contava. Das pessoas que seguram gases, que seguram o intestino e dá o famoso nó na tripa. Traduza. O nó na tripa. O nó na tripa da forma médica. Fale para o nosso público mais tradicional, que vai ficar, meu Deus do céu. Um nó na tripa. O que é um nó na tripa? Não, só contar. A história de mamãe, ela dizia que tinha uma visita. Fulaninha teve uma filha que uma vez foi pro cinema e sentiu vontade de soltar um pum. Não soltou, ficou segurando, teve um nó na tripa e morreu. Nossa Senhora. É porque mamãe todo mundo morria. Ninguém se salvava. Ninguém sobrevive. Não quero ser personagem de história de Pronto, existe o nó na tripa. Passado, eu acho que ela é existe. passada. Tu acha que mamãe tá inventando o nó na tripa é real? O nó na tripa é real e ele pode estar entre nós. Existe o nó na tripa. Não é causado por prender gases. Por prender gases, não. Por prender fezes. Não. Acontece, existe sim, algumas, a gente chama de volvo, de torção, né? E é mais comum em pacientes idosos, ou então em pacientes que têm realmente constipação crônica, porque o que a constipação crônica faz, né? Quando você tem o intestino preso muito tempo. O fato de você fazer o esforço evacuatório vai fazendo com que seu intestino vai dilatando aquela porção final ali. No que ele dilata, no que ele fica cresce, ali, né? A inervação dele vai fragilizando também. E isso favorece com que ele torça, né? Não é a causa mais habitual. Mais habitual é quando a gente tem algumas doenças específicas que alteram a inervação intestinal, como a doença do Chagas. Meu Deus do céu. A doença do Chagas mexe em tudo no mundo. Em tudo no mundo. E aí realmente ocorre uma torção, que é um volvo, que inicialmente a gente pode tratar com a colonoscopia, passar o colonoscópio e tentar desfazer, mas que a chance de voltar é grande e a indicação é cirúrgica, tirar aquele segmento doente. Eu sou muito visual, e quando eu não tô vendo, eu estou imaginando. Aí que tu fala assim, passa, desentupir. É um processo. Tem que tirar a obstrução. De desentupimento. Bia tá ali com o salhar regalado. Sim, eu tô imaginando uma pessoa que fez um procedimento parecido. Bia tem relatos. Bia tem relatos. Vamos escutar os relatos de Bia, quero saber. No senhor idoso, nossa, é muito assustador. E sobre engolir coisas que o intestino não vai evacuar com facilidade. Que ele não
Porque tem o estômago que faz o primeiro processo, né, de dissolver, aí passa pro intestino. Como é que o intestino reage? Ei! Que é que esse história negócio é tá essa? fazendo aqui? Que história é essa, né? Nosso intestino é gigante, né? Tem uns 6 metros aí. Eu Quando não é na gosto dessa fase- informação, não, porque... Por quê? Não! Imagine Aqueles filmes, filmes. Mulher, ele tá toda ajeitadinha. Eu organizadinha. sei que ele é organizado, mas eu Olha, tripa. São 6 minutos de túnel que não tem comprometimento. Entendeu? A gente não tá em São Paulo. Existe, né, o que a gente chama de corpo estranho, né? Ingestão de corpo estranho. Quando tá ali nas primeiras horas, a gente pode realmente fazer uma endoscopia, que é a parte alta, né, do exame, e tentar tirar esse corpo estranho via endoscópico. Só que o endoscópio, ele só vai até o iniciozinho ali do intestino, o delgado. O colonoscópio, em contrapartida, ele só vai até o intestino grosso, finalzinho do delgado. Não existe o encontro, né? Então, tem um espacinho aí que a gente não consegue via colonoscopia ou endoscopia. E aí, geralmente, onde é que essas estruturas elas ficam presas? Ou do estômago para o intestino, ou do intestino delgado para o intestino grosso. Tem uma válvulazinha que separa o delgado do grosso. E se não conseguir tirar, ou ele evolui com obstrução, né? Os alimentos, os líquidos não conseguem ir para o intestino grosso, o paciente vai evoluir com distensão, e aí tem que ser realmente, se não der para tirar por colonoscopia, realmente tem que ser tratamento cirúrgico. Ou então ele vai perfurar o intestino. Já operei, inclusive, na urgência, um paciente que perfurou o intestino com um corpo estranho. Na verdade, era um espinho mesmo de peixe que perfurou e foi fazendo ali um processo inflamatório na parede e depois começou a sair cocô na barriga. Minha gente, mas como é que a pessoa passa no espinho de daqui? Às vezes fica preso no reto, o espinho. Minha nossa E senhora. o paciente vem com dor. Pronto, agora o Jim já não gostava de comer peixe, nunca mais. Ele vai querer nunca mais. Exatamente. Ainda bem que Eu não Raíssa gosto do não peixe. chegou ainda. Pois é, eu tava dizendo que ia ser bom esse episódio pra Raíssa, mas do jeito que ela Ainda bem que ela não ela chegou já teve sido ainda. diagnosticada com 500 doenças. Sim. Porque Raíssa é a psicopata do peixe, então ainda bem que ela não chegou ainda. Não, vamos gerar traumas na menina. Não, sem traumas. Mulher, pois lascou, porque em mim aqui já estão uns 500 traumas nas minhas tripas. Não, vamos Próximo resolver episódio isso é aí. com um terapeuta. Próximo episódio a gente traz um terapeuta. O espinho do peixe não está no seu corpo. O espinho do peixe não está no seu corpo. Jaque, e as lesões, agora vai para a era Dark. Se você acha que esse assunto vai ficar muito pesado, é o momento de você se despedir, deixar seu like, compartilhar, porque agora a gente vai para assuntos de gente danada. Jaque, e problemas no reto causados por, como é que eu posso dizer, por brincadeiras. Por sexo anal? Isso, não só aquele sexo anal tranquilo, familiar. Aquele mais ousado, a galera que gosta de brinquedinhos, de acessórios e objetos não acessórios. Porque eu sou uma pessoa muito ativa no Twitter, né? Frequentadora de lá. Sim. E de vez em quando a gente se esbarra com uns relatos que Um pouco chocantes. um pouco chocantes. Minha gente, comecei a botar uma Barbie. Jesus. Isso. Quando foi parar o braço dessa menina? Aí eu quero saber, primeiro, você vai explicar para as pessoas serem um pouco mais disciplinadas. E se é verdade que, assim, se você soltar, vai-se embora. Pode subir. Pode. Essas brincadeiras são um pouquinho perigosas. Cuidado, meninos. Meninos e meninos jovens. Cuidado, adolescentes. Não façam isso. Pessoas. O uso de corpo estranho anal, você tem que ter muito cuidado, ser um corpo estranho adequado, ser um brinquedo adequado e lubrificado, né? E não sendo o risco de impactar, que é o que a gente chama de empolamento, é grande. E aí realmente tem que ter o constrangimento de ir no hospital, se não conseguir tirar. Se a gente não conseguir remover via anal, realmente tem que ser cirurgia via abdominal.
Meu Deus. Existe risco de perfuração de intestino, de sangramento, não só do objeto em si ficar impactado, mas esse objeto ele O pode... menor dos problemas é você ir no hospital tirar. Mas tanto no colocar como no retirar, a gente pode lesar a parede do reto ou do intestino grosso ali no finalzinho, o sigmoide, e perfurar. E perfurando, a gente tem que operar para costurar, para ressecar aquela área que foi seccionada, que foi ferida, Comprometida. né? Comprometida. Aí acaba com sua brincadeira pro resto da vida. Então, brinco com inteligência. Pode falar, doutora. E não é incomum. Não é incomum. Não, pelo tanto de relato que eu leio no Twitter, não que eu esteja procurando, mas é que quando você para ler uma coisa no Twitter uma vez e ele vê que você ficou muito tempo ali naquela thread, ele E oferece. ela gostou desse assunto. E são casos tão curiosos que eu fico com vontade de perguntar, mas como, minha gente? Quero saber Por quê? Como? por quê, Quando? Onde? como. E eu vejo muito, assim, hoje em dia, porque você entende que isso era uma coisa quando não se tinha informação, tudo, mas é recorrente. Recorrente. Só para aproveitar o gancho, que eu acho muito necessário nesse aspecto, de reforçar a necessidade do uso de lubrificantes. Né? Porque é uma área não lubrificada naturalmente. Exato. E, enfim, se é uma área não lubrificada e você gera atrito, as possibilidades de lesões são gigantescas. Chega muita gente no consultório e aí conversa sobre várias coisas. E aí no final diz, doutora, deixa eu tirar uma dúvida. Um amigo meu mandou perguntar. Sexo anal faz mal? Sexo anal faz mal, Jaque? Não, se ele for feito com... Não tem nenhum estudo comprovando que o sexo anal ele cause doença hemorroidária, enfim. Mas é óbvio que, como o Paulo falou, se for um sexo anal sem lubrificação adequada, ele vai ferir o ânus, ele vai causar lesões, pode sangrar. Então, assim, a gente sempre indica, se for realizar o sexo anal, ter esses cuidados, tanto de prevenção, né, de doenças sexualmente transmissíveis, como de lubrificação. Quais são as ISTs mais comuns que tu observa no dia a dia Tem do mais consultório? o herpes mesmo, aquelas lesõezinhas pustulosas ali na borda anal. Acho que é o mais comum mesmo que a gente encontra. Que são facilmente tratáveis também, né? Sim, dá pra tratar. Mas assim, melhor que tratar é não tê-las, né? não Então ter, gente. não Tomar custa nada, cuidado. não custa nada usar preservativo. Custa nada. Literalmente custa nada, que nós moramos no Brasil e o SUS distribui Preservativo de graça. gratuitamente. Vá no postinho, é de graça. Jaque, vamos falar do robozinho? Que não é pra fazer crochê. Vamos falar do robozinho. Que é um instrumento de cirurgia, né? Aí, a primeira pergunta, tem que fazer outro curso, né? Né? Porque é uma operação do sistema. É uma capacitação à parte, né? Aí a gente já tá o quê? 12 anos de formação, né? Não aguento mais estudar. Só em Jaqueline contando. Já estamos no 12º ano de formação. Eu acho é uma das coisas que mais me fascina na cirurgia. É ela conseguir caminhar junto com a tecnologia. Sim. Nunca fui boa de tecnologia, mas sempre fui apaixonada por ela. E hoje, se o que mais mexe com você é a doença, que mais te inquieta, que mais te preocupa é alguém teu tá doente, por que não lançar a mão da tecnologia para favorecer essa recuperação, essa melhora? Então, eu acho isso fantástico. E a minha paixão é justamente o que a gente chama de cirurgias minimamente invasivas. Antes, a gente operava a tripa de um paciente cortando ele de cima a baixo. E aqui, finalzinho do tórax. Tirava os intestinos pra fora, tudo. Tudo. Hoje não, a gente faz incisões de 8 milímetros, 1 centímetro, passa uma microcâmera, opera com pinças, que é o que a gente chama de laparoscopia, né? Que a gente lança a mão de uma câmera e de pinças, onde o cirurgião ele manuseia diretamente as pinças para operar. É a via laparoscópica. Fica uma câmera e pinças e a gente opera, insufla gás ali no abdômen, cria um espaço. Vem quando ela diz umas coisas que eu fico... Mas tá bem, tá tudo tranquila. Beba água. Beba água. A gente cria um espaço virtual, né, com gás, e aí a gente consegue trabalhar, manipular o intestino, os órgãos, através de pinças. Isso é o acesso laparoscópico. E existe o acesso robótico. É uma forma de acessar. A cirurgia é a mesma, só que ela é realizada e acessada de uma forma diferente,
que é a cirurgia robótica, né? Onde o robô, ele fica na interface entre o paciente e o cirurgião. Antes era bisturi direto, né? Enfim, e a gente tinha um contato ali direto com as tripas. Com as tripas. Meu Deus, nunca disse tanta tripa na minha vida. A pessoa passa 12 anos estudando pra Pra chegar vir aqui falar na tripa. E aí, agora a gente passa para a via laparoscópica, que é a que a gente mais realiza mesmo, que é através dessas incisões pequenas e da câmera com as pinças. E agora a gente tem o acesso robótico, onde o cirurgião ele fica num console separado, manuseando, traduzindo seus movimentos para o robô, e o robô, lá no paciente estéreo, ele vai reproduzir nas pinças o movimento que você está fazendo lá fora. Esse aparato tecnológico, ele reduz a possibilidade de falha? Claro. Antes eu tenho, por exemplo, o tremor do cirurgião. E o robô, ele filtra... de levar infecção. Ele filtra o tremor. Né? Agora, antes a gente operava com incisões gigantescas, hoje a gente opera com incisões menores, que garante uma recuperação maior para o paciente, uma volta ao trabalho mais rápida, menos dor no pós-operatório, porque a gente causa menos trauma. E o robô, ele vem para aperfeiçoar isso, né? O cirurgião, ele fica operando de forma ergonômica, sentado, né? Em cirurgias, por exemplo, que a gente precise acessar áreas difíceis, né? Que a minha pinça laparoscópica tenha dificuldade de chegar lá no finalzinho do reto. Eu tô com um câncer de reto médio baixo ali no finalzinho. E aí você tem dificuldade da pinça chegar, de você visualizar bem aquela região. O robô te garante que você vai acessar aquela região melhor. Então... Eu pensei muito também no pós-operatório mesmo. Porque quando... Eu me lembro, teve uma tia minha que foi fazer uma cirurgia, acho que foi tirar pedras na vesícula. E aí todo mundo falava, a cirurgia é essa. Aí ela dizia, não, a cirurgia é a laser. Né? É a laser, então a cirurgia laser é só uns furinhos. Um furinho aqui, um furinho ali, um furinho ali, e tira. E pronto. Bota um robozinho, o robô tira, o laser tira. Eu acho bom demais a forma. Todo mundo conhece a laparoscópica como laser, né? Na verdade, a gente não usa laser. Fui tapeada. É só porque o laser não é Star Wars. O laser acabou vindo junto, ali, em paralelo a essa cirurgia minimamente invasiva, e o pessoal acaba... É a laser. Eu acho chique. Quando eu vou fazer uma cirurgia, eu vou dizer que eu vou fazer a laser. Né? Vai jogar um laserzinho ali e vai sumir a lesão, a vesícula. Mas achei interessantíssimo, porque quando estávamos discutindo a chegada do 5G ao Brasil, recentemente, uma das principais aplicações observadas era na medicina, né, que ia permitir que médicos operassem pacientes em distâncias eu estava conversando sobre isso ontem. Tem isso? Ainda não, pelo menos aqui não. Né? Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, né? O robô, ele te permite que você opere com outro cirurgião em um outro console, mas eles ali na mesma sala, conectadas por um mesmo cabo, os aparelhos todos. Mas eu acho que a gente vai caminhar para isso. Vai chegar o tempo que a gente vai... eu quero que o cirurgião tal dos Estados Unidos auxilie nessa cirurgia no Brasil, nessa intervenção no Brasil. Nossa, louco. Eu fico sonhando com isso. Acho que é fantástico. É o home office da cirurgia. Não, e é uma possibilidade, né? Porque às vezes é muito mais fácil você enviar um equipamento específico para um centro cirúrgico, num local distante, do que um profissional. Ou do que enviar o paciente. Que ele tem uma agenda de procedimentos ali. Ou do que enviar o paciente. Às vezes o paciente não tem condição de sair do leito que ele está. Daqui uns anos, Jaqueline pode estar fazendo uma cirurgia aqui e saiu daqui e vai fazer uma cirurgia agora lá no Amazonas. Agora eu vou fazer a cirurgia no Amazonas. Imediatamente. Agora no Canadá não posso, porque eu estou atendendo um paciente aqui na China. Eu acho que em nenhum momento, assim, deixando claro que não é o robô que opera, né? Que o robô, ele reproduz os movimentos do cirurgião. Ela é só uma interface, né? É uma interface. A palavra é essa. E eu acho assim, em nenhum momento o cirurgião... o paciente vai estar ali só. Óbvio que vai ter que ter cirurgião na sala, mas eu acho que você poder lançar a mão de um auxílio que está fora vai ser incrível. Não, já é incrível. Já é incrível, já né? Já é incrível. Não, a história do
dos cortes, para mim, influencia muito. Se você procurar, tiver conversa com mulheres, né, mulheres mais velhas, que fizeram cesarianas na década de 80, no começo da década de 90, já era uma coisa assim, totalmente aleatória, porque cortava até era assim o corte e era muito alto. Porque a mulher ficava sem poder usar um biquíni o resto da vida. Aí já tem evoluções. E tem história que antes era aquele costurado, aí depois tem a história de uma cola, que eu não sei se é cola mesmo, mas eu gosto de falar do jeito que as pessoas entendem. A cirurgia, na minha foi colada. Aí tem a história do laser, porque antigamente a cirurgia de vesícula, de tirar pedra, né, que é a história das pedras, elas sempre eram bem agressivas. Aí, quando se popularizou o laser, eu gosto de dizer o laser, já. Deixa eu dizer o laser. Eu deixo, e eu vou puxar seu gancho. Não só o robô, a gente evoluiu muito nas outras técnicas também. Que o que o pessoal mais tem medo é da cirurgia de hemorroida, né? Que você pontuou aí, que várias pessoas comentam com você. Várias. E assim... Sobre o pós-operatório. Tem umas pessoas, né, que contam umas histórias que eu acho que é pra mal-assombro. Porque... Mas não, elas são verdadeiras, essas histórias. Eu tenho que defender. Antes a gente tinha técnicas para operar a hemorroida que eram só a base de cortar mesmo ali a região do ânus e ressecar o mamilo, né, hemorroidário doente. Resumindo. Consegui visualizar direitinho. Foi tranquilo? Foi. A gente está caminhando. Só que hoje a gente lança mão de técnicas menos invasivas e que causam menos dor. Que eu não preciso cortar a pele do paciente. Entendi. O ânus, uns 3 centímetros ali para cima do reto, é indolor, não causa dor. Se eu cortar, se eu dar ponto, não dói. Desses 3 centímetros para baixo... O bicho pega. A dor que não senta em cima todinha. Sente embaixo. Gente, junta naquele... Vamos botar a dor só aqui. E é bastante, é um pós-operatório muito doloroso. E hoje a gente lança a mão de uma técnica, a gente usa o ultrassom Doppler para localizar o vaso doente e ligar aquele vaso. E isso a gente faz naquela área indolor. Então, foi uma técnica que foi difundida, né, inicialmente como uma técnica sem dor. A gente não usa muito esse termo, né, sem dor, porque às vezes causa assim, um desconforto, causa um inchaço. E aí técnica com menos dor. Mas e aí a gente acaba desmistificando todo esse pós-operatório, todo esse trauma que o pessoal tinha. O pessoal que tem. Ainda pessoal existe. Tem, ainda existe. Eu nunca fiz a cirurgia e eu tenho esse trauma. Graças a Deus eu consegui tratamentos que não precisei. Por quê? Por que eu não precisei operar, Paulo? Me pergunta, você não precisou operar? Érica, questionamento. Por que você não precisou operar? Porque no primeiro sintoma eu corri feito uma louca. No E foi ao médico? Foi, aí fiz tratamento com medicação, introduzindo umas pomadinhas e funcionou, graças a meu Deus. Doutora, pra gente ir encaminhando pros nossos finalmente. Aqui sinais, sintomas, nós devemos ficar atentos como um alerta para... Talvez seja interessante ir ao médico agora. Não precisa ser sangramento, não, porque eu já entendi que sangramento é algo assim. Coisas talvez um pouco menores que podem ser uma pequena, assim, ser aquela agulha que tá ali no palheiro, aquela luz amarela. Então, bora lá. A gente é acostumado a todo mundo ir no ginecologista, né? Ali a partir da adolescência. E os homens, quando vão ficando mais velhos, acabam indo pro urologista. E qual é o momento de ir para o coloproctologista? Todo mundo a partir dos 45 anos, né? Para a gente poder avaliar e indicar a prevenção do câncer de intestino. E antes dos 45 anos, dor abdominal, diarreia, constipação, sangramento anal, dor anal, queixa de nodulação anal, feridas na borda do ânus. Eu acho que são as principais causas para te indicar que é o momento de procurar uma avaliação. Eu acho que se você não tem cronograma de cocô e seu cocô não é bonito, você já deve procurar. Já deve procurar. Você observa, acorda de manhã, você segura o cronograma da Boca Rosa, depois segura o cronograma da Érica. Acorde de manhã, faça seus exercícios, tome seu banho, sua alimentação. Se você fizer uma evacuação diária no mesmo horário... Avalie. Esse negócio tá legal. Aí você repete a rotina no dia seguinte, porque vai que foi um dia atípico.
Você comeu uma coisa que não... Não é? devia. Não ou- devia. Aí no outro dia, se permanecer, diz... Eu acho que eu vou procurar a doutora Jaqueline. Pois é, aí aconteceu alguma coisa e eu preciso procurar a doutora Jaqueline. Onde é que eu encontro a doutora Jaqueline? Eu, no momento, eu tô em Salvador, né? Eita, eu vou fazer ponte aérea, mulher. Mas é provisório. Mas é provisório. Chega já Finalzinho o do Cariri. mês. Finalzinho do mês. Se Deus quiser. Aí, próximo mês já a gente tá abrindo a agenda aqui no Cariri. No Cariri. E aí eu divulgo pra vocês, passo pra Érica. Ela onde é que a divulga gente nas vai redes tá. sociais dela, Isso. que são... Jaqueline Macedo, mas vocês vão encontrar com Jaque Lopes M. JC. Lopes M. Jaque Lopes Não, M, que vai no estar Instagram. na descrição desse vídeo aqui, se você estiver no YouTube. Se não tiver, mulher procura. Meu nome não é fácil de achar, não. Dá a É, dica. Por isso que ela bota só o JC. Pronto, vamos fazer essa quebra da doutora. Eu falo, Jaque, só letra teu nome. Jura? Juro, vai, por favor. Vai lá, mulher, só Tem letrando. que ter esse momento. Só vai. letrando, qual é o nome? Jaqueline. E se eu errar? It's possible. É um nome tão simples, né? Como Jaqueline, mas a criatividade da Dona Graça era grande. Vai. JAC QUELINNY. Pronto, Fácil. foi fácil. Mulher. Eu fico pensando no processo de alfabetização. De alfabetização. E a aquisição da escrita dessa criança. E eu não fui casar e refazer o meu registro de nascimento e descobri que meu nome tinha mais uma letra. Aonde? Eu não te contei, não? Não. A gente tem que atualizar o registro, né? Aí quando eu vou pegar o meu registro, tá lá. JACQUELLINNY. Ah, meu Deus. Menina, Dona Graça arrasou. Dona ela Graça não arrasou, viu? economizou nas letras. Não economizou. Eu tenho Não, mas foi letras erro, aqui. foi erro do cartório. Foi erro do cartório. Essa aqui é a... Tu é a terceira? Quarta? Quarta. Essa aqui é a quarta, não vou economizar Não com vou letra. economizar. Não. É a caçula. Taca a letra. A letra que tiver aí, moço, pode botar. Não economize, não. Jaque, muito obrigada por ter tido essa conversa com a gente. Espero que vocês Caro tenham, telespecs, caros ouvintes. que tenha sido bom. Se vocês tiverem dúvidas, não procurem a gente, porque a gente também tem dúvidas. Vocês vão procurar o Instagram de Jaque, que tá aqui na descrição desse vídeo. E vocês vão perguntar a ela no Instagram dela. Não venham perguntar. Por favor. Mas, por favor, vão perguntar dúvidas. Assim, dúvidas. Se vocês quiserem uma consulta, vocês marquem uma consulta. porque- Exatamente. Próximo mês Pelo a gente amor tá de por Deus, aqui. Depois de 12 anos não dá pra trabalhar de graça, né? E pelo Instagram, é E possível. pelo Instagram. A pessoa pensa, doutora, eu tô com um problema, aí manda uma foto. Não. Não façam Se isso. mandar foto, doutora Jaque, não vai abrir. Pensa assim, na hora que você achar que você precisa mandar uma foto para o doutor, e se você estiver mandando pro contato errado? Não manda, Não, fala, manda um bom dia antes. Eu não sei por que eu Né? não falei isso. Porque agora essa imagem vai ficar na minha cabeça. Acontece. Você, caro telespect, caro ouvinte, vai ficar aí tentando esquecer essa imagem. Enquanto a gente vai se despedindo aqui. Só que, Érica, antes da gente ir embora, eu não poderia deixar de pedir isso. Bia, por favor. Bia, por favor. Ai, A pessoa no microfone. que imita a vovó Juju, irmão do Jorel, não podia esquecer, né? Um episódio desse tem que ter Bia dizendo pra todo mundo fazer cocô bonito, velho. Tem que ter menina Beatriz fazendo isso. Faz cocô bonito, come abacate bem. Olha aí, ouviu a dica, né? Ouviu a dica. Só pra tirar dúvida, comer abacate faz bem? Faz bem? Faz muito bem. Como o abacate. Olha aí, vovó Juju nunca esteve errada. Neva. É isso, né, Érica? Exatamente. Nos siga. Como é que te acha na rede social, Paulo? @Paulo J.R. Alves. Eu sou Érica Souza, @Jim Macedo em todo Em canto. todo canto. Siga o Fubá e siga E é a gente isso. todo. E até semana que vem com mais um Papo Fubá. Exatamente. Porque tem assunto também semana que vem. Valeu, Tem, galera! sempre tem. Tchau. Tchau, tchau.